Então vamos lá, a gente vai passar agora para as características dos alimentos e principalmente começar a analisar aqui a natureza jurídica. Eu tenho lá minhas dúvidas, né? Tenho minhas críticas a ficar se falando em natureza jurídica, essas perguntas de concurso. É uma técnica muito ruim utilizada para pergunta de concurso, mas eles utilizam, então a gente tem que lidar aqui com a realidade. Então eu coloquei aqui 3 situações. Qual que seria a natureza jurídica da prestação alimentar? Primeira, é um direito pessoal extrapatrimonial. Direito pessoal extrapatrimônio. Olha lá. Revela-se como interesse pessoal de subsistência, traduzindo-se em dignidade, ou seja, o alimentando, aquele que vai receber os alimentos, ele não possui interesse patrimonial na prestação, mas sim na sua própria subsistência, né? Para sua sobrevivência e subsistência, portanto, proteção ali do próprio mínimo existencial dele, lá do artigo 6º da Constituição Federal, tanto que tá lá, ó, direito pessoal extrapatrimonial. Essa é a primeira corrente. Segunda corrente, entende que seria um direito patrimonial, não extrapatrimonial, patrimonial. Por quê? Ela se traduz em pecúnia e está inserida no mundo econômico. Nenhuma das duas acaba tendo posicionamento majoritário. A que acaba tendo a defesa de posicionamento majoritário seria a terceira corrente, que seria uma corrente mista. O próprio nome já diz, mista, ela, né, junta a primeira com a segunda, ou seja, de direito pessoal extrapatrimonial com um direito patrimonial. Olha lá, a finalidade da prestação é pessoal, para a própria subsistência, para a dignidade, mas a forma como ela é feita se traduz em pecúnia, então ela é um direito patrimonial. Então, aqui é a corrente que traduz melhor a natureza jurídica da prestação. Repito, a finalidade é um direito pessoal, extrapatrimonial, mas a forma como ela é feita é por meio de um direito patrimonial, beleza? Bom, vamos lá, as características. Personalíssimo, sim, acabei de analisar com vocês, né, os requisitos, os requisitos pressupostos da obrigação alimentar, e o primeiro pressuposto qual foi? Existência de um vínculo de parentesco, né? Vamos lembrar aqui, ó, existência de um vínculo de parentesco, necessidade do reclamante, ou seja, daquele que vai ser alimentado, possibilidade, né, do reclamado, ou seja, aquele que vai pagar alimentos, e a proporcionalidade. Então, se exige esse vínculo de parentesco pelo próprio 1694, é um direito personalíssimo, tá? Reciprocidade. O que seria essa reciprocidade aqui? Quem que pode pedir alimentos? Os cônjuges, parentes ou companheiros podem pedir alimentos uns aos outros, a fim, né, de atender ali as suas necessidades. Então não é só um em relação ao outro. Eu em relação a você, pode ser você, se você for meu parente, em relação a mim. Perfeito? Vamos lá, proximidade. Aqui interessante. O alimentando, aquele que vai receber alimentos, ele deve pleitear a prestação do parente mais próximo. Vocês já devem ter ouvido falar de alimentos avoengos, ou seja, os avós prestando alimentos para os netos. Deixa eu te dar um jump of the cat aqui, pulo do gato. Não pode de cara entrar contra os avós, não, porque a característica dos alimentos avoengos, primeiro, se o representante legal, se o genitor não puder pagar, ou seja, ela vai ser subsidiária, somente posso pedir se o genitor não conseguir pagar, ou, então, subsidiária, ou complementar. O genitor só pode pagar um salário mínimo, porque não ganha bem e tal, mas os pais dele poderiam complementar. Aí sim. Então, a natureza jurídica dos alimentos avoengos é de ser subsidiária e complementar. E aqui o parente mais próximo é que vai pagar. Os pais em relação aos filhos, primeiro grau. Os avós em relação aos netos, segundo grau. Beleza?